10h18, voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira. A gente fala um pouquinho mais sobre eleições, estamos um pouco menos aí de 2 semanas, né, para o segundo turno no dia 30. E para a gente lembrar, no primeiro turno, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de abstenções chegou a mais de 32 milhões no país todo, que representa 20,9% do eleitorado. Essa foi a porcentagem, a maior, tá? Desde 1998. E aí tem um porém. Desde a redemocratização, cresce o percentual de abstenção entre o primeiro e o segundo turno. Em 2018, por exemplo, foi de 20,3% no primeiro turno para 21,2%. Então vamos falar um pouquinho mais sobre este fenômeno, entre aspas. A gente vai discutir aqui com o professor de Direito Eleitoral da Faculdade Mackenzie, professor Gilson Novaes, a quem eu agradeço esse contato. Faz tempo que a gente não conversa, professor Gilson. Muito obrigado por participar mais uma vez aqui do CBN Campinas. Olá, Flávio, bom dia. Eu digo mesmo, também estava com saudade já de bater um papo com vocês aí e de estar com vocês aí da CBN Campinas, pessoal que eu gosto demais. É um prazer falar com vocês, fico à sua disposição para conversarmos naquilo que eu puder responder, tá bom? Vamos lá, professor Gilson, eu sei que o senhor tem uma preocupação quanto a isso, e é algo que vem chamando bem a atenção, e é histórico, né? A gente tem sempre essa margem aí de 20% do eleitorado que não comparece, a gente não está falando nem de números de votos em branco ou nulo, são realmente os faltantes, né, durante o período eleitoral, e esse número foi maior neste ano. O senhor consegue fazer uma análise da razão do porquê não se busca eleição em um período que a gente discute tanto o pleito e ele se tornou cada vez mais importante? Não que ele não fosse importante antes, mas a discussão se tornou ele ainda mais vital? Flávio, veja bem, os tempos mudaram muito com relação à relação eleitor-candidato, porque as mídias sociais mudaram toda, nos últimos, diria, 20 anos, a forma de se fazer campanha política. Eu ainda sou do tempo que campanha política era o olho no olho, era o que nós chamávamos de corpo a corpo, de sola de sapato, gastar sola de sapato, andar atrás do eleitor, olhar no olho do eleitor, conversar com o eleitor. As mídias sociais distanciaram isso. É isso que eu estou falando, evidentemente, em eleições municipais. Eleições onde o eleitor tem contato direto com o candidato. Numa eleição como nós estamos nessas eleições gerais, que nós chamamos, que é a eleição de presidentes e governadores, nós temos um distanciamento maior, mas nem por isso a paixão dos eleitores por determinados candidatos, seja de um lado ou seja de outro, não deixa de ser manifestada. O que a gente observa é que esse número realmente ele é preocupante. Esse número que você mencionou, de mais de 32 milhões, é muita gente que não se dispôs a ir votar. Eu entendo que são 2 razões. A primeira é, na verdade, um certo desestímulo com a classe política. Muita gente acha que todos os políticos não prestam e se abstém de ir votar. E a segunda é que, na verdade, uma eleição plebiscitária, como se tornou essa de presidente, eu diria que também a nível de Estado ela se tornou plebiscitária agora no segundo turno, e ela é um ou outro, o eleitor que não se simpatiza nem com um nem com o outro prefere se abster de votar, o que é um erro, o que nós temos combatido junto aos alunos, e sempre que eu sou chamado a falar sobre esse assunto, eu abordo, não ir votar não é um ato cívico. Né? O voto no Brasil, ele devia ser facultativo, ele não deveria ser obrigatório, porque ele, antes de ser obrigatório, ele é um privilégio, é uma satisfação do brasileiro poder escolher o seu governante. Então, deixar para os outros fazer isso, votar branco ou votar nulo, ou se abster de votar, é realmente uma decisão que não é cívica, não é uma decisão correta. Eu não gosto de nenhum dos dois. Mas um dos dois vai ser presidente. A nível
presidência, a nível de governo do Estado, um dos dois vai... Então você vai se abster, você vai deixar que outras pessoas escolham por você, e depois você não pode falar mais nada durante 4 anos, criticar ou elogiar quem está eleito, porque você não participou do processo. É complicado, porque o brasileiro tem uma paixão por algumas coisas, carnaval, futebol, política, mas, na verdade, quando chega o momento de se decidir as opções que temos, são poucas opções, são poucas. Nenhum dos dois é o ideal para você, mas tem que buscar aquele que que faz mais o seu jeito de ser, o que você pensa, os valores que você tem, as referências que você tem, e olhando o passado de cada um. Então, a gente tem trabalhado na direção de disseminar. Eu gravei alguns podcasts nessa direção, no sentido de mostrar à população e aos eleitores que não participar da eleição, abster-se de votar, não é uma decisão cívica, para não dizer que não é uma decisão inteligente. Porque não indo votar, você permite que outras pessoas decidam por você. E aí não é uma boa medida. E, professor, o senhor citou realmente esse ponto, né? A paixão que desperta o brasileiro em alguns momentos, e quando tem eleição, essa paixão realmente se transforma praticamente em uma questão aí de torcida organizada, que a gente está vendo hoje, né? Parece um Fla-Flu, né? Palmeiras e Corinthians. E esse ponto, será que isso também, em 1/5 desse eleitorado, isso também não é um ponto que fala, olha, essa disputa não me interessa. É igual o torcedor, eu não vou no jogo porque eu não quero ver esse povo brigar por alguém que eu não gosto, nenhum do lado, nenhum do outro. Isso também não dá esse desalento? É bem isso mesmo. Eu ontem ainda gravei um outro podcast dizendo isso. Nessas eleições nós estamos percebendo um confronto que não é saudável para o Brasil. Não é producente que tenhamos tanta radicalização como nós estamos tendo. Nós estamos vivendo um momento de nós e eles. Nós estamos vivendo um momento de radicalismo de um lado e de outro. Isso não é bom para o país. Nós vimos que a Câmara dos Deputados foi composta agora com uma ligeira tendência para o lado da direita. É só olhar o gráfico de pizza lá dos partidos que se elegeram. É evidente que depois, no andar da carruagem, toma-se rumos diferentes, mas aparentemente o quadro de eleitores, de eleitos, mostra uma tendência à direita. Não há uma tendência grande. Portanto, quem seja o eleito presidente da República vai ter dificuldades em administrar. Então não podemos radicalizar. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. O Brasil vai escolher o seu presidente. Por isso que é importante que todos participem. Agora, na medida em que radicaliza, a gente tem assistido, e isso eu disse no meu podcast de ontem, eu disse que famílias estão sendo atingidas, amizades antigas estão sendo desfeitas, relação de pais e filhos, de irmãos, porque tem ideias diferentes, e parece que realmente isso tem sido uma constante. Isso não é bom. Precisamos respeitar a opinião do outro e ser tolerantes com essa questão da decisão ideológica. É evidente que isso tudo passa por uma questão cultural. É preciso que nós tenhamos, na democracia representativa que temos, a liberdade de deixar as pessoas escolher quem elas quiserem. Esse segundo turno que nós estamos assistindo agora, nas eleições presidenciais, ele tem me preocupado. Tem me preocupado no day after. Dia 3 de novembro é que nós vamos saber quem ganhou, quem não ganhou. A partir daí, não existe mais presidente deste ou daquele partido. É o presidente dos brasileiros. É isso que eu temo, que o radicalismo de agora possa levar para depois do dia 2 de novembro uma dificuldade em conduzir o nosso país. Um país maravilhoso, que tem tudo de bom e que precisa só estar em boas mãos. E assim, é interessante, professor, o senhor citando isso, porque o que a gente está vendo nessa, e não sei se é a mesma visão do senhor, que a gente está
discutindo agora, indo para uma reta final de segundo turno, mas programas mesmos, projetos, não estão sendo apresentados, estão sendo pensadas ideias particulares de cada candidato, ataques de um candidato a outro, mas qual é o projeto para a saúde? Qual é o projeto para a economia do país, essa retomada econômica? A gente não está vendo isso, nem na propaganda e no debate, então, que tinha, até o debate, esse último debate da Bandeirantes, teve uma fórmula interessante para se expor, né, mais uma questão programática, mas não aconteceu. Não aconteceu porque os candidatos ficam preocupados em diminuir o outro, atacar o outro. Os dois candidatos a presidente têm um histórico. O atual presidente já tem um histórico de 3 anos e meio no governo. O outro tem um histórico passado de mais tempo, por 2 mandatos, liderando um partido que governou o país por mais de 12 anos, de 16 anos praticamente. Então, a população já tem a ideia do que cada um. E o histórico de cada um permite que se chame um de genocida, chame o outro de ladrão, e essa preocupação absorve a discussão do que seria melhor. O que é que o senhor pretende fazer para a educação no Brasil? O que é que o senhor pretende fazer para... E aí fica se atacando, dizendo que um fez isso, outro fez aquilo, tentando diminuir E isso desestimula o eleitor, né, Flávio? É, um dos pontos aí para explicar essa abstenção. Professor Gilson Novaes, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN novamente, a gente vai conversar de novo, viu, professor Gilson? Pode chamar esse telefone aí que a sua assessoria tem aí, eu estou à sua disposição sempre, no que eu puder ajudar, estou por aí. E agora a gente tem que pedir para os brasileiros não se abster de votar, tem que ir votar. Eu mesmo tenho mais de 70 anos e vou votar. Tá bom, Flávio? Valeu, professor Gilson, professor de Direito Eleitoral da Mackenzie Campinas, Gilson Novaes, conversando aqui no CBN Campinas, são 10 horas 30 minutos.